E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Lotecalogia. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre a Loteca 1180. Loteca, por ser final 0, ela já vem acumulada. E atenção aí que teve modificação em um jogo da grade, hein? Já já eu falo sobre ele, sem enrolação. Vamos aqui para as informações do primeiro vídeo, né, da Loteca 1180. E o primeiro jogo, hein? Botafogo e São Paulo. O que eu trago aqui de informação, que o último jogo aí do Botafogo foi pela Libertadores, né? Eles jogaram contra o Carabobo e venceu por 2-0. Antes disso tinha vencido o Juventude em casa por 2-0 e fora de casa perdeu por Universidade do Chile por 1-0 Libertadores. O São Paulo estava vencendo por 2-0, acabou tomando 2 gols e empatou, né, em casa contra o Aliança Lima. Fora de casa empate com o Atlético Mineiro em 0-0 e pela Libertadores fora de casa 1-0 em cima do Tajeres. Classificação do campeonato, o Botafogo ele é o quinto colocado com 4 pontos, em 2 jogos tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O São Paulo ele é o 14º colocado com 2 pontos, em 2 jogos não tem nenhuma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Botafogo será fora de casa pelo Brasileirão contra o Atlético Mineiro e o São Paulo vai jogar em casa contra o Santos, hein? Os dois aí com jogos bem difíceis pelo Brasileirão. Últimos confrontos entre eles são 6 vitórias para o Botafogo, 5 empates e 4 vitórias para o São Paulo. O último confronto foi em dezembro de 2024, né? O jogo que o Botafogo se consagrou campeão, venceu o São Paulo por 2-1. E antes disso, no mês 9 de 2024, na casa do São Paulo, pela Libertadores, empate em 1-1. Aí, se eu não me engano, nesse jogo, né, o Botafogo passou para a próxima fase, né? Bom, como de costume, né, nesse meu primeiro vídeo eu vou com 5 duplos. E já nesse primeiro palpite, vou usar o meu primeiro duplo. O São Paulo até que tá fazendo boas partidas quando joga fora de casa, né? Não tá sofrendo tanto. O problema é que não tá fazendo os gols, né? E agora, jogando dentro de casa, ainda deixa empatar também, né? E olhando essas informações aqui, nesse meu primeiro palpite, eu tô indo de Botafogo e empate entre eles. Jogo 2, Cuiabá e Atlético Paranaense. O Cuiabá jogando em casa empatou com o Avaí em 2-2. Antes disso, fora de casa, venceu Volta Redonda por 1-0 e em casa perdeu para o Primavera pelo Campeonato Mato Grossense por 1-0. Já o Atlético Paranaense, ele tá vindo de vitória em casa em cima do Criciúma por 2-1. Antes disso, fora de casa, venceu o Paysandu também por 2-1. E pelo Paranaense, em casa, perdeu para o Maringá por 3-0. Classificação do campeonato, o Atlético Paranaense com 2 jogos tem 2 vitórias, nenhum empate e nenhuma derrota. O Cuiabá, ele vem na segunda posição com 4 pontos, em 2 jogos tem 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Cuiabá será fora de casa contra o Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense vai jogar em casa contra o CRB. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Cuiabá, 1 empate e 5 vitórias para o Atlético Paranaense. O último confronto foi em julho do ano passado. Na casa do Cuiabá, o Atlético Paranaense venceu por 2-1. E antes disso, né, na casa do Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense tinha vencido por 4-0. Os 2 jogos aí pelo Brasileirão Série A. Agora as 2 equipes estão, né, no Brasileirão Série B, estão rumo ao Brasileirão Série A. Esse é o objetivo, né, das 2 equipes. Considero uma partida bem equilibrada, né? O Cuiabá do ano passado para cá, né, perdeu muitas peças importantes na equipe e ainda não deu para sentir, né, como é que vem o Cuiabá para esse Campeonato Brasileiro Série B. O Atlético Paranaense ele já vem de 2 vitórias, né? Tá apresentando um bom futebol, tem vitórias aí fora de casa, né? E para essa partida aqui tô usando mais um dos meus duplos. Eu tô indo de empate e vitória do Atlético Paranaense. Tô levando muito em consideração esses últimos 2 confrontos, né, entre eles, né, com 2 vitórias do Atlético Paranaense. Jogo 3, Ceará e Vasco da Gama. O que eu trago aqui de informação é que o Ceará no seu último jogo venceu o Grêmio por 2-0. Antes disso, fora de casa empatou com o Bragantino em 2-2 e pela Copa do Nordeste, fora de casa perdeu para o Bahia por 3-2. Já o Vasco, em casa venceu o Porto Cabedelo, né, pela Copa Sul-Americana por 1-0. Fora de casa perdeu para o Corinthians por 3-0 e fora de casa um empate com o Melgar em 3-3 aí pela Copa Sul-Americana. Classificação do campeonato, o Ceará ele é o 3º colocado com 4 pontos, em 2 jogos tem 1 vitória, 1 empate e nenhuma derrota. O Vasco
ele é o 12º colocado com 3 pontos. Em 2 jogos tem uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Ceará será contra o Bahia, fora de casa. E o Vasco vai jogar em casa contra o Flamengo, hein? Clássico aqui carioca. Últimos confrontos entre eles, 2 vitórias para o Ceará, 4 empates e 9 vitórias aí para o Vasco. O último confronto também foi só em 2020. Na casa do Vasco, o Ceará venceu por 4-1. Antes disso, no mês 8 também de 2020, na casa do Ceará, foi o Vasco que venceu por 3-0. Bom, aqui o Vasco, né, ele tem um histórico melhor no confronto, né, do que o Ceará. Só que, olhando as duas equipes e pelo que vem apresentando, eu tô acreditando mais no Ceará, principalmente jogando em casa, né? O Ceará tá numa sequência muito grande sem perder em casa e vai pegar o time do Vasco aí que nas suas últimas partidas, né, não vem convencendo muito, né? Venceu o Porto Cabedelo aí, mas sofreu um pouquinho, tava vencendo contra o Melgar, deixou o Melgar empatar também, então é uma equipe que ainda não tem aquela consistência, então por esse motivo eu tô indo seco no Ceará. Jogo 4, Sport e Bragantino. Último jogo do Sport em casa perdeu para o Palmeiras por 2-1. Outro jogo em casa, só que pelo Pernambucano, perdeu para o Retrô por 2-1. E pelo Brasileirão, primeiro jogo fora de casa, empate com São Paulo em 0-0. O Bragantino fora de casa tá vindo de uma derrota para o Fluminense por 2-1. Em casa tá vindo de um empate com o Ceará em 2-2. E mais um jogo em casa teve um amistoso contra o Cruzeiro 1-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ele é o 15º colocado com 1 ponto. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória, um empate e uma derrota. O Sport ele é o 18º colocado com 1 ponto também. Em 2 jogos tem nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Próximo jogo do Sport será contra o Corinthians, fora de casa, e o Bragantino vai jogar em casa contra o Cruzeiro. Últimos confrontos entre eles, o Sport tem 3 vitórias, são 5 empates e 4 vitórias para o Bragantino. Bom, pelos números aqui, né, a gente vê que o que mais predomina é o empate entre eles, e o Bragantino jogando fora de casa é um time que até se defende bem. Essa vitória do Fluminense em cima do Bragantino foi nos últimos minutos aí da partida, senão seria mais um empate aí do Bragantino. E contra o Sport, né, o Sport é muito difícil vencer lá. Mesmo assim, né, como são duas equipes que estão muito próximos ali na tabela, a gente pode ver que os números estão praticamente iguais. Eu tô indo de empate entre eles. Se você tiver o costume de colocar mais duplos, eu também colocaria uma vitória aqui do Sport. Jogo 5, Sampaio Corrêa e Tum Tum. Esse aqui é o jogo que mudou. Na primeira grade liberada aí pelas loterias caixas, tava o jogo do Maranhão e IAP, e agora eles substituíram por Sampaio Corrêa e Tum Tum. O que eu trago aqui de informação, né, que o último jogo aí do Sampaio Corrêa fora de casa foi 0-0 contra o Motoclube. Outro jogo fora de casa, outro empate em 0-0 contra o Pinheiro, e jogando em casa, venceu o IAP por 3-1. Já o Tum Tum fora de casa tá vindo de um empate em 0-0 com o Pinheiro. Em casa venceu o Maranhão por 1-0 e fora de casa perdeu para o Maranhão por 1-0. Classificação do campeonato, o Sampaio Corrêa é o segundo colocado com 22 pontos. Em 12 jogos tem 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. O Tum Tum ele é o sétimo colocado com 13 pontos. Em 11 jogos tem 3 vitórias, 4 empates e 4 derrotas. Próximo jogo do Sampaio Corrêa será fora de casa contra o Iguatu pelo Brasileirão Série D. E o Tum Tum não tem nenhum jogo previsto, né, depois desse jogo contra o Sampaio Corrêa. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Sampaio Corrêa, um empate e nenhuma vitória do Tum Tum. O último jogo entre eles foi em janeiro agora de 2025, na casa do Tum Tum. Sampaio Corrêa venceu por 2-1. E antes disso, no ano passado, no mês 3, na casa do Sampaio Corrêa, o Sampaio Corrêa venceu por 2-0. Bom, esse palpite aqui não tem muito o que dizer, né? O Sampaio Corrêa leva muita vantagem aqui no confronto, tá numa situação melhor no campeonato. O Tum Tum, né, tem poucas vitórias, empata bastante, assim como os números de derrotas. E jogando em casa, né, o Sampaio Corrêa para mim é o favorito. Eu tô indo seco na vitória do Sampaio Corrêa. Jogo 6, Mirassol e Grêmio. O que eu trago aqui de informação, o último jogo do Mirassol jogando em casa empatou com Fortaleza em 1-1, fora de casa perdeu para o Cruzeiro por 2-1 e outro jogo fora de casa pelo Paulista perdeu para o Corinthians por 2-0. O Grêmio pela Copa Sul-Americana jogando em casa venceu o Grau por 2-0
fora de casa pelo Brasileirão perdeu para o Ceará por 2-0 e fora de casa pela Copa Sul-Americana venceu o Luquenho por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Grêmio ele é o nono colocado com 3 pontos, em 2 jogos tem uma vitória, nenhum empate e uma derrota. O Mirassol ele é o 17º colocado com 1 ponto, em 2 jogos não tem nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Próximo jogo do Mirassol será contra o Juventude fora de casa e o Grêmio vai ter o Grenal aí de novo, hein? Grenal vai receber o Inter pelo Brasileirão Série A. Últimos confrontos entre eles, apenas um jogo, né? O Mirassol venceu, não há empates e não há vitórias do Grêmio. O último jogo foi em 2022 pela Copa do Brasil, vitória do Mirassol por 3-2 em casa. O Mirassol, né, nesse Campeonato Brasileiro tá até apresentando um bom futebol. Eu acho que ainda tem dificuldades para fazer os gols. Contra o Fortaleza aí dominou boa parte da partida, mas não saía, né, esse gol do Mirassol. Aqui contra o Grêmio, né, jogando em casa, tô acreditando que vai ser um outro jogo muito difícil, né? Porque o próximo jogo do Grêmio não é Copa Sul-Americana, então é bem capaz que o Grêmio aí venha com força máxima. Só que o Mirassol se defende bem. Tô acreditando mais no empate nesse jogo aqui. E se você tiver condições, no jogo 6 aqui seria um jogo que eu colocaria um triplo, viu? Porque esse jogo aqui tá difícil de saber o que pode acontecer. Jogo 7, Internacional e Palmeiras. O que eu trago aqui de informação que o Internacional no seu último jogo venceu o Atlético Nacional muito bem, né? Em casa por 3-0. Antes disso tinha vencido o Cruzeiro também por 3-0. E pela Libertadores fora de casa, empate com o Bahia em 1-1. O Palmeiras ele tá vindo de uma vitória em cima do Cerro Porteño por 1-0. Fora de casa venceu o Sport Recife por 2-1 e pela Libertadores venceu o Sport Cristal fora de casa por 3-2. Classificação do campeonato, o Inter ele é o líder com 4 pontos em 2 jogos, tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Palmeiras ele vem na 7ª posição com 4 pontos em 2 jogos, uma vitória, um empate e nenhuma derrota. Praticamente números iguais, né? Como a gente viu ali no jogo anterior, né? O próximo jogo aí do Internacional será contra o Grêmio, né? Fora de casa. E o Palmeiras também vai jogar fora de casa contra o Fortaleza. Últimos confrontos entre eles são 4 vitórias para o Internacional, 5 empates e 6 vitórias para o Palmeiras. O último jogo foi no mês 8 de 2024 na casa do Internacional, empate em 1-1. E antes disso, no mês 4 de 2024 na casa do Palmeiras, o Internacional venceu por 1-0. Duas equipes muito fortes, né? Mas estão em situações diferentes, né? Nessa temporada, o Internacional vem apresentando um bom futebol, tá muito bem na Libertadores, tá bem também no Campeonato Brasileiro e a torcida, né, tá apoiando bastante, né? Já o Palmeiras, né, mesmo conseguindo bons resultados, né, a torcida tá pegando no pé que é um futebol mais bonito. Realmente o jogo do Palmeiras, né, mudou bastante, tá apresentando um futebol eficiente, mas não bonito de assistir, né? Tô considerando uma partida bem difícil. Aqui eu tô usando mais um dos meus duplos. Tô me baseando aqui pelos números também e pelo atual momento do Internacional, né? Eu tô indo no Internacional e empate entre eles. Jogo 8, Corinthians e Fluminense. O que eu trago aqui de informação é que o Corinthians no seu último jogo fora de casa empatou com o América em 1-1, Copa Sul-Americana. Em casa venceu o Vasco por 3-0 e pela Copa Sul-Americana em casa perdeu para o Huracan por 2-1. O Fluminense, ele tá vindo de uma vitória pela Copa Sul-Americana por 5-0 em cima do San José. Em casa venceu o Bragantino por 2-1 e pela Sul-Americana fora de casa venceu o Once Caldas por 1-0, hein? Excelente campanha do Fluminense aí, pelo menos nos últimos 3 jogos. Classificação do campeonato, o Corinthians ele é o segundo colocado com 4 pontos. Em 2 jogos tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Fluminense ele é o 10º colocado com 3 pontos. Em 2 jogos tem uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo do Corinthians será contra o Sport em casa e o Fluminense também vai jogar em casa contra o Vitória. Últimos confrontos entre eles totalmente empatados, né? 5 vitórias para o Corinthians, 5 empates e 5 vitórias para o Fluminense. O último jogo foi no mês 8 de 2024 na casa do Fluminense, empate em 0-0. E o jogo sendo na casa do Corinthians, o Corinthians venceu por 3-0 no mês 4 de 2024. Esse jogo aqui também, hein? Bem equilibrado. O Corinthians, todo mundo sabe que é muito forte em casa. Tudo bem que perdeu, né, para o Huracan agora há pouco tempo. Mas quando o Corinthians joga em casa, né, a torcida sempre apoia. É um jeito diferente, né, de jogar.
e vai enfrentar o Fluminense, né, que tá numa fase muito boa, tá vindo dessa goleada aí de 5-0 em cima do San José, tá com moral, tá com treinador novo, o Ganso voltou, então o astral do Fluminense aí é outro, né? Aqui também, olhando esses números, eu tô usando mais um dos meus duplos, eu tô indo de Corinthians e tô tentando buscar uma surpresa aqui, que seria a vitória do Fluminense, viu? Jogo 9... Paysandu e Chapecoense. Último jogo aí do Paysandu, em casa pela Copa Verde empatou com o Goiás em 0-0, em casa perdeu para o Atlético Paranaense por 2-1, Brasileirão Série B, pelo Paraense, em casa venceu o Águia de Marabá por 3-1. A Chapecoense, ela tá vindo de uma derrota fora de casa para o CRB, antes disso pelo Campeonato Catarinense empate fora de casa contra o Avaí e em casa outro empate em 2-2 contra o Avaí. Classificação do campeonato, o Paysandu é o 13º colocado, não tem nenhum ponto em um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. A Chapecoense é a 16ª colocada, com nenhum ponto, um jogo, nenhuma vitória, nenhum empate e uma derrota. Números praticamente iguais, né? Próximo jogo do Paysandu será fora de casa contra o Operário e a Chapecoense vai jogar em casa contra o Atlético. Últimos confrontos entre eles são 3 vitórias para o Paysandu, não há empates e uma vitória para a Chapecoense. O último jogo foi no mês 10 de 2024 pelo Brasileirão Série B. Paysandu venceu em casa por 2-0 e antes disso, em junho de 2024, na casa da Chapecoense, o Paysandu também venceu por 2-1. Bom, aqui eu tô me baseando, né, pelo Paysandu jogando em casa. Nos últimos confrontos deu Paysandu 2 vezes. É muito difícil vencer o Paysandu lá. O último jogo aí do Paysandu foi contra o Goiás. Sinceramente, eu considero o Goiás mais time que a Chapecoense e o Paysandu empatou, né, essa partida. E levando tudo isso em consideração, eu tô indo seco na vitória aí do Paysandu. Jogo 10, Avaí e Operário. Último jogo do Avaí, fora de casa, empatou com o Cuiabá em 2-2. Em casa, outro empate com o Novo Horizontino em 1-1. E pelo Campeonato Catarinense, em casa, empate com a Chapecoense em 1-1. O Operário, ele tá vindo de vitória em cima do Criciúma, fora de casa por 2-1. Em casa, empatou com o Maringá pelo Paranaense em 1-1. E no jogo antes, fora de casa, empate com o Maringá em 2-2. Classificação do campeonato, o Operário ele é o 4º colocado com 3 pontos. Em um jogo tem uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota. E o Avaí ele é o 9º colocado com 2 pontos. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória, 2 empates e nenhuma derrota. Próximo jogo do Avaí será fora de casa contra o Amazonas e o Operário vai jogar em casa contra o Paysandu. Últimos confrontos entre eles, 4 vitórias para o Avaí, 2 empates e 2 vitórias para o Operário. O último jogo, 8 de 2024 na casa do Avaí, o Avaí venceu por 1-0 e antes disso, no mês 4 de 2024 na casa do Operário, foi o Operário que venceu por 1-0. Aqui nesse palpite estou levando em consideração o bom momento, né, que o Operário vem vivendo. Entre eles, né, a gente pode ver que saem poucos gols, pelo menos nas últimas 2 partidas. O Avaí em casa leva vantagem, né? Tem a torcida a seu favor, mas nesse meu palpite aqui eu tô indo seco no Operário, devido à boa fase, né, que teve aí no Campeonato Paranaense e também, né, começou muito bem o Campeonato Brasileiro. Tô acreditando aí que o Operário vai dar trabalho nesse Brasileirão Série B. Pessoal, lembrando, né, que todos esses times que estão aqui vão jogar agora final de semana, então é bom a gente ficar de olho nesses jogos, né, para ver se a regularidade aí desses times vão se manter, né? Jogo 11, Curitiba e Novo Horizontino. Último jogo do Curitiba, em casa venceu o Vila Nova por 1-0, em casa perdeu para o Santos por 4-1, um amistoso, e pelo Campeonato Paranaense em casa empatou com o Maringá em 1-1. O Novo Horizontino, ele tá vindo de um empate fora de casa contra o Avaí, amistoso fora de casa contra o Botafogo, perdeu por 3-1, e pela Copa do Brasil, fora de casa venceu o Operário por 1-0. Classificação do campeonato, o Curitiba, ele é o 7º colocado, com 3 pontos, tem um jogo, uma vitória, nenhum empate e nenhuma derrota, e o Novo Horizontino, ele é o 12º colocado com 1 ponto, tem um jogo, nenhuma vitória, um empate e nenhuma derrota. Próximo jogo do Curitiba será fora de casa contra o Remo e o Novo Horizontino vai jogar em casa contra o Criciúma. Últimos confrontos entre eles, não há vitórias para o Curitiba, há 2 empates e também não há vitórias para o Novo Horizontino. O último jogo foi no mês 9 de 2024, empate entre eles na casa do Curitiba em 2-2 e antes disso no mês 5 de 2024 na casa do Novo Horizontino, empate de novo em 0-0. Aqui também 2 times que estão bem equilibrados quando se enfrentam, né?
Não há vitórias para nenhum dos dois lados. Mesmo o empate aqui sendo o que mais acontece entre eles, para esse palpite eu tô levando muito em consideração o Curitiba jogando em casa e como venceu, né, a sua primeira partida, pode estar com moral. Vai pegar um time muito difícil, né, que é o Novo Horizontino. Acho que 2 anos seguidos, né, bateu na trave aí para subir pro Brasileirão Série A. O Novo Horizontino sempre vai muito bem no Campeonato Brasileiro Série B, mas nesse meu palpite aqui vou deixar meus duplos para partidas mais complicadas. Eu tô indo seco no Curitiba. Se você tiver condições, eu também colocaria mais um duplo aqui de empate entre eles. Jogo 12, Santos e Atlético Mineiro. Último jogo do Santos, em casa empatou com o Bahia em 2-2, fora de casa perdeu para o Vasco por 2-1 e um amistoso fora de casa venceu o Curitiba por 4-1. O Atlético Mineiro pela Copa Sul-Americana está vindo de uma vitória de 4-0 em cima do Iquique, jogando em casa. Empatou com São Paulo em 0-0 e pela Copa Sul-Americana fora de casa, outro empate em 0-0 com Cienciano. Classificação do campeonato, o Santos ele é o 16º colocado com 1 ponto. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória, tem um empate e uma derrota. E o Atlético Mineiro ele é o 19º colocado com 1 ponto. Em 2 jogos não tem nenhuma vitória, um empate e uma derrota. Próximo jogo do Santos, né, tem um clássico aí pelo Brasileirão contra o São Paulo, fora de casa. E o Atlético Mineiro vai jogar em casa, jogo difícil também contra o Botafogo. Últimos confrontos entre eles, 5 vitórias para o Santos, 3 empates e 7 vitórias para o Atlético Mineiro. O último confronto foi só em 2023, né, porque o Santos estava na Série B. O Atlético Mineiro venceu em casa por 2-0 e o jogo sendo na casa do Santos, empate em 0-0 no mês 4 de 2023. Bom, o Santos joga agora final de semana. É bom a gente ficar de olho, né, para ver como é que o menino Ney vai se comportar. A primeira informação que disseram, né, que queriam colocar ele em 90 minutos para jogar, mas já veio uma outra informação falando que ele não tem condições, né, de jogar 90 minutos, mas que tem condições de jogar agora no final de semana. Vamos ver, né, como é que o Santos vai se comportar sem ele e com ele, né? E Atlético Mineiro, né, que tá apresentando um bom futebol, mas eu acredito que depois dessa vitória aqui contra o Iquique, acho que os gols vão começar a sair. Não jogou bem contra o São Paulo, mas um jogo que teve contra o Grêmio jogou muito bem. Só não saiu os gols. Vamos ver como é que vai ser esse jogo no final de semana também do Atlético Mineiro. E aqui, por enquanto, né, para essa loteca 1180, jogos do meio da semana, eu tô indo com mais um duplo. Eu tô indo de Santos e vitória do Atlético Mineiro. Jogo 13, Vitória da Bahia e Fortaleza. Último jogo do Vitória, fora de casa, empatou com Defensa e Justiça em 0-0 Copa Sul-Americana. Em casa perdeu para o Flamengo por 2-1 e pela Copa Sul-Americana em casa, empate com a Católica em 1-1. Já o Fortaleza pelo Brasileirão Série A, fora de casa ele empatou em 1-1. Lembrando, né, que teve um jogo contra o Colo-Colo agora no meio de semana, que não terminou, né? Essa partida estava 0-0 e teve uma invasão de campo. A CBF tá brigando, né, pelos pontos aí serem dados para o Fortaleza, né? Não tá com o Membol e ainda não tá decidido o que aconteceu, mas teve esse jogo do Fortaleza que foi 0-0 contra o Colo-Colo, né? Pela Libertadores em casa perdeu para o Racing, né, por 3-0 e pelo Brasileirão em casa venceu o Fluminense por 2-0. Classificação do campeonato, Fortaleza ele é o 4º colocado com 4 pontos, em 2 jogos tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Vitória ele é o 20º colocado com nenhum ponto, em 2 jogos não tem nenhuma vitória, nenhum empate e 2 derrotas. Próximo jogo do Vitória será contra o Fluminense e o Fortaleza vai jogar em casa contra o Palmeiras. O jogo do Vitória é fora de casa. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Vitória, 1 empate e 4 vitórias para o Fortaleza. Último confronto foi em fevereiro agora de 2025 pela Copa do Nordeste, na casa do Fortaleza, o Vitória venceu por 2-1. Antes disso, em dezembro de 2024 na casa do Vitória, outra vitória do Vitória por 2-0. Bom, o que a gente pode ver aqui é que o Vitória ele tem vantagem nesses últimos jogos entre eles, né? Tô acreditando aí que o Vitória vai para cima do Fortaleza em casa, né? Mas como o Fortaleza tá vindo desse empate contra o Mirassol, contra o Colo-Colo também tava vindo de um empate fora de casa em 0-0, aqui tô acreditando em mais um empate entre eles, apesar de ser o resultado que menos acontece nesse confronto, né? Mas eu tô indo seco no empate também. Jogo 14,
Flamengo e Juventude. O que eu trago aqui de informação é que o Flamengo em casa pela Libertadores perdeu para o Central Córdoba por 2-1. Antes disso, fora de casa venceu o Vitória por 2-1 e jogando fora de casa pela Libertadores venceu o Táchira por 1-0. O Juventude fora de casa perdeu para o Botafogo por 2-0, em casa venceu o Vitória por 2-0 e outro jogo em casa pelo Campeonato Gaúcho venceu o Grêmio por 2-1. Classificação do Campeonato Brasileiro, o Flamengo ele é o sexto colocado com 4 pontos, em 2 jogos tem uma vitória, um empate e nenhuma derrota. O Juventude ele é o oitavo colocado com 3 pontos, em 2 jogos tem uma vitória, nenhum empate e uma derrota. Próximo jogo aí do Flamengo, né? Clássico carioca no Brasileirão, fora de casa contra o Vasco, e o Juventude vai jogar em casa contra o Mirassol. Últimos confrontos entre eles, 3 vitórias para o Flamengo, 1 empate e 2 vitórias para o Juventude. O último confronto foi no mês 10 de 2024, o Flamengo venceu por 4-2 em casa, e no mês 6 de 2024 na casa do Juventude foi o Juventude que venceu por 2-1. Bom, o Flamengo teve esse deslize gigante, né, em casa, perdeu para o Central Córdoba por 2-1. Felipe Luiz teve que poupar algumas peças aí, né, como o Wesley e o Gerson, né, no primeiro tempo contra o Central Córdoba, né, e não conseguiu reverter esse placar mesmo com eles em campo. É bom a gente ficar de olho, né, nesse jogo do final de semana agora do Flamengo, para saber, né, se esse Central Córdoba foi um deslize ou se o Flamengo tá entrando numa má fase, né? Que faz tempo que não acontece. Antes desses jogos do final de semana, aqui eu tô acreditando mais no Flamengo, né? O Juventude veio jogar aqui contra o Botafogo e perdeu, né, por 2-0. O Flamengo tá apresentando um futebol melhor que o do Botafogo por enquanto, né? E acredito que o Juventude vai ter dificuldades aí de segurar o Flamengo, né? Fora de casa. Então, por esse motivo, eu tô indo seco no Flamengo. Bom, pessoal, essas foram as primeiras informações aqui com os palpites para a Loteca 1180. Espero que essas informações aqui ajudem aí nos seus palpites. Se você gostou das informações aqui do vídeo e ainda não conhecia o canal, se inscreva aí no canal para dar aquele apoio, ajuda demais para o crescimento aí da comunidade. Curta, compartilhe o vídeo, deixa aí seu comentário. Eu tô devendo muitas respostas lá nos comentários, vou passar o final de semana aí respondendo os comentários. Semana foi um pouquinho puxada, mas vou responder todo mundo. Agradeço se você assistiu até aqui, espero você aí no próximo vídeo, desejo muita sorte na Loteca 1179 agora do final de semana e também nessa Loteca aqui 1180 meio de semana. Até o próximo vídeo, fui!